Nesta segunda-feira à noite, líderes se reuniram em Kananaskis, Alberta, para discutir conflitos e comércio. A imposição de tarifas de 50% pelo presidente Donald Trump gerou um alvoroço no Canadá, transformando o impasse entre Carney e Trump na cúpula do G7 em uma crise que afeta a cadeia de suprimentos global. Líderes do G7 se viram em meio a uma inesperada tempestade de aço. Enquanto o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desafiava Ottawa, o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, permaneceu irredutível, com declarações duras sendo trocadas. Fábricas de Montreal a Vancouver foram fechadas, e as ruas se encheram de manifestantes. Ações do setor automotivo ficaram em baixa em Wall Street. Como o confronto Carney, Trump rompeu a mesa do G7 e abriu uma nova falha no comércio global. Vamos examinar os detalhes dos mais recentes desenvolvimentos ao redor do mundo. A cúpula sob tensão. A estrada que leva ao Lakeview Chalet, no sopé das Montanhas Rochosas, foi palco de uma tensão nunca antes vista por um comboio do G7. O som de palavras de ordem misturava-se ao aroma dos pinheiros, subindo com o som de faixas tremulando ao vento. Nem mesmo as pás dos helicópteros conseguiam abafar o rugido. O novo primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, acostumado à linguagem suave do sistema bancário central por muitos anos, parecia excepcionalmente resoluto. Desta vez, ele não estava diante de um gráfico de taxas de juros, mas das duras linhas das tabelas de tarifas. Donald Trump, sem vontade de recuar, enviou a Ottawa uma mensagem clara: ou vocês aceitam meus termos, ou pagam o preço. Carney respondeu com igual compostura: meu país não está à venda. A crise tarifária não era apenas uma questão de números. Havia se tornado um aperto que sufocava as linhas de suprimentos que se estendiam dos subúrbios de Montreal aos campos de mineração de Yellowknife. A súbita duplicação das tarifas de Trump sobre aço e alumínio ameaçava fechar as siderúrgicas movidas à hidroeletricidade em Quebec, enquanto as luzes de peças não piscavam nas linhas de montagem em Ontário. Enquanto isso, o presidente, elogiando os trabalhadores siderúrgicos na Pensilvânia, dizia às câmeras: estou trazendo empregos de volta. Mas as listas de turnos estavam ficando mais curtas em Detroit, e caminhões ficavam parados em um centro de logística em Mississauga. Ruas em protesto. Mesmo antes de Carney chegar ao retiro nas montanhas que sediaria a cúpula, as ruas do Canadá estavam cheias de manifestantes. Em frente à Embaixada dos Estados Unidos na Sussex Drive, os degraus de granito que serviram de cenário para fotos de turistas por ano se transformaram em uma enorme assembleia ao ar livre. Recém-formados do ensino médio, operadores de pista de patinação, contadores e aposentados, todos seguravam cartazes que diziam: aliados não se curvam a tiranos. Os manifestantes não estavam protestando contra os Estados Unidos, mas contra a recusa do presidente Trump em negociar. E nem precisavam gritar para fazer sua mensagem ser ouvida. A presença da multidão silenciosa era suficiente para inquietar até o líder mais teimoso do G7. Os protestos em Ottawa se espalharam para o porto de Halifax, a Granville Street em Vancouver e até as ruas de Windsor, do outro lado do rio de Minneapolis, no mesmo dia. Uma nota vazada da embaixada afirmava que Washington estava preocupado que a raiva do público canadense não estivesse direcionada a Xangai ou Paris, mas à própria América do Norte. Os sorrisos congelaram quando a primeira foto amigável foi tirada no chalé da montanha. Trump, apertando a mão de Carney, virou-se para a câmera e fez questão de dizer: eu sou o homem das tarifas. Carney, enquanto isso, sussurrou apenas: nada será assinado até que regras justas estejam de volta. Diplomatas desconcertados. Ao caminhar para seu pódio antes do início da coletiva de imprensa, os outros líderes na mesa da cúpula sabiam que a coreografia diplomática a que estavam acostumados ao longo dos anos havia sido quebrada. O presidente francês, Emmanuel Macron, havia respondido indiretamente à sugestão de Trump de que os Estados Unidos poderiam comprar a Groenlândia, dizendo: o Ártico não está à venda. Em um discurso na Groenlândia, alguns dias antes, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, falou: protecionismo é um imposto oculto no orçamento familiar provocativo ao chegar em Alberta, mas não a removeu do texto. Todo esse contexto transformou a reunião privada no chalé da montanha em um barril de pólvora. Em minutos que não foram gravados, Trump primeiro sugeriu que a Rússia deveria ser convidada de volta à mesa. Quando o presidente Trump disse: se o presidente Putin estivesse aqui, a questão da Ucrânia não teria se transformado em um desastre, a chanceler alemã desviou o olhar da mesa e Carney fechou seu caderno. Quando o tópico mudou para o aço e depois para os automóveis, em poucos minutos, Trump disse que as exportações automotivas canadenses não podiam mais vir de graça, acrescentando: se necessário, os impostos aumentarão. Um imposto de 50% é apenas uma amostra. Carney respondeu com um vento frio do norte, dizendo: a cadeia de suprimentos é uma pista única. Se você construir uma barreira,
ambas as pistas serão fechadas. Impacto econômico e respostas canadenses. Mesmo antes do comunicado de imprensa global ser publicado, bancos de investimento notaram que, se as tarifas continuassem, a produção automotiva norte-americana poderia encolher 10% em 2 trimestres. O gerente de uma siderúrgica em Quebec ligou para uma rádio local e disse: 500 trabalhadores estão observando as palavras trocadas entre Washington e Ottawa para levar pão para casa para suas famílias. Um fabricante de eletrodomésticos em Chicago que usa chapas de metal canadenses anunciou que fecharia sua fábrica por 2 semanas. A primeira onda foi sentida no mercado de trabalho. Na segunda noite da cúpula, a delegação dos Estados Unidos deixou jantar mais cedo e voltou para seu retiro na montanha. Os conselheiros de Trump assistiram às imagens dos protestos em Ottawa na televisão. Apesar disso, informações vazadas da base aérea de Edmonton indicavam que a hora de partida do avião americano havia sido antecipada. Na manhã seguinte, Trump manteve suas observações breves, dizendo no corredor da imprensa: chegaremos a um acordo com o Canadá, mas não nos atrasaremos. Jornalistas não conseguiram obter uma resposta para a pergunta. As tarifas aumentarão ainda mais na segunda-feira. Carney permaneceu na sala de reuniões na época, finalizando o texto de uma declaração curta, mas dura. O texto não era uma ameaça explícita. No entanto, referia-se a processos de violação que seriam levados perante a Organização Mundial do Comércio, prometia seguro de crédito e incentivos à exportação para produtores canadenses, e dizia que, se os Estados Unidos não recuassem em 60 dias, passaria a práticas alfandegárias equivalentes e diversificação estratégica de suprimentos. O fim da cúpula e o futuro incerto. Enquanto as equipes de tradução trabalhavam no texto em francês e alemão, slogans podiam ser ouvidos do lado de fora. Faixas com os dizeres "sim ao comércio", "não às ameaças" tremulavam ao vento, e bandeiras canadenses laranja iluminavam a noite. A esperada declaração conjunta da cúpula não se concretizou, e as assinaturas estavam faltando. No jantar final, Macron, von der Leyen e Carney apareceram juntos perante a imprensa. Macron disse: quem usa o protecionismo como desculpa não está protegendo o livre mercado, mas o populismo de curto prazo. Von der Leyen enviou um aviso aos Estados Unidos que soou como uma brincadeira, dizendo: se sua cadeia de suprimentos parar com o apertar de um botão, você não é competitivo. Carney, sem tirar os olhos da câmera, disse: o Canadá estende uma mão de amizade, mas não aplaude aqueles que torcem um braço. Ao mesmo tempo, em Washington, repórteres da Casa Branca perguntavam se Trump aumentaria ainda mais as tarifas. O secretário de imprensa da Casa Branca reuniu seus papéis e disse: o presidente é flexível, mas nossos interesses não são negociáveis. Esta declaração marcou um novo ponto de virada na turbulenta história do sistema de livre comércio da América do Norte. Wall Street viu as ações automotivas e de construção em baixa na abertura de segunda-feira. A Bolsa de Valores de Toronto diminuiu sua previsão de lucros para as empresas de mineração, à medida que o dólar canadense perdia valor. Ecos dos protestos e novas alianças. Os protestos continuaram no Canadá após a cúpula do G7. Manifestações em Ottawa não se tornaram violentas. As multidões optaram por levantar faixas e marchar silenciosamente. Uma professora aposentada disse: a América é nossa vizinha, mas não pode simplesmente derrubar a cerca se quiser. Um jovem engenheiro de software disse: de repente, passamos do setor de tecnologia para um debate sobre aço porque a cadeia de suprimentos é como dominós. Empresas de pesquisa que monitoram as mídias sociais relataram que postagens com a hashtag "sem tarifas" atingiram 5 milhões de visualizações em 5 horas. Em meio a todo esse barulho, outra preparação estava em andamento silenciosamente. O Canadá iniciou a diplomacia telefônica para formar um bloco separado com a União Europeia e o Japão sobre minerais críticos. Cada um desses minerais, como lítio, níquel e grafite, era indispensável para o futuro das baterias da indústria norte-americana. As sementes semeadas durante os mandatos de Trudeau brotaram com a ênfase de Carney na autonomia estratégica. A equipe de Trump descreveu essa notícia como um cartel de energia hostil, mas especialistas de mercado comentaram que esses eram passos racionais em nome da segurança do suprimento. Atos de desafios e próximos desafios. Quando a cúpula terminou, um avião de transporte militar da Força Aérea Canadense recusou-se a transportar a pesada bagagem da delegação dos Estados Unidos, conforme exigido pelo protocolo. Este foi um gesto sem precedentes na cooperação logística entre os dois exércitos. Mas este passo continha a mensagem: se você colocar nossa infraestrutura em sua lista de retaliação, terá que carregar sua própria ajuda. Fontes do Pentágono tentaram manter a calma. No entanto, rumores vazaram para a imprensa de que o nível de alerta do Comando Norte havia sido elevado em um nível. Nos próximos dias, todos os olhos se voltarão novamente para Carney e Trump,
já que o financiamento conjunto do grande terminal de gás natural liquefeito em New Brunswick estará em discussão no final de agosto. Washington quer vender gás, Ottawa quer ser uma ponte para a Europa. Mas, a menos que as tarifas de aço sejam suspensas, o parlamento canadense dificilmente aprovará o empréstimo. A tarifa também está bloqueando a válvula do gasoduto. Uma única frase está bloqueando múltiplas artérias industriais. Quando as chuvas de verão começaram nas cidades canadenses, as multidões de protesto haviam diminuído, mas faixas que diziam negociação é um direito, não uma ameaça ainda pendiam das varandas dos apartamentos. Essas faixas podiam ser lidas até mesmo dos coloridos vasos de flores ao lado delas. Mark Carney disse a repórteres antes de embarcar em uma turnê diplomática de um mês: esta crise terminará. A questão é, quem pagará o preço? O presidente Donald Trump, enquanto isso, repetiu sua promessa aos trabalhadores siderúrgicos em um comício na Pensilvânia: não deixarei ninguém brincar conosco. O barulho que começou no sopé das montanhas rochosas agora se mistura aos sons de marteladas dos estaleiros na costa do Atlântico. Enquanto o coração de aço da América do Norte luta para manter seu ritmo em meio à turbulência política, o futuro de dois vizinhos está sendo reduzido a uma fórmula simples. Até que a questão de qual tarifa é permanente e quais protestos são duradouros seja respondida, a atmosfera ao longo desta estrada nas montanhas não será um mero ponto geográfico, mas um lembrete vívido da fragilidade das cadeias de suprimentos globais. A diplomacia toma um fôlego, mas seus ecos não se desvanecerão. Qual sua opinião sobre este assunto? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.